A Camila é daquelas mulheres que enxergam o desconhecido como um convite. Aos 23 anos, ela deixou o interior do Rio Grande do Sul para trabalhar como au pair na Alemanha. O plano era ficar apenas um ano, mas depois de descobrir um mundo de possibilidades, ela percebeu que aquela experiência mudaria completamente o rumo da sua vida. Hoje já são mais de 10 anos vivendo como imigrante, 2 mudanças internacionais, um casamento e 2 filhos nascidos no exterior. Se você também sonha em recomeçar, está vivendo uma mudança de país ou precisa de coragem para dar o seu próximo passo, a história da Camila certamente vai inspirar você. Camila, querida, estou muito feliz de ter você aqui, ter a oportunidade de te entrevistar, de poder permitir com que a tua história possa inspirar outras mulheres pelo mundo, outras brasileiras que estejam aí vivendo pelo mundo. Então, muito obrigada por aceitar esse convite. Oi, Rafa, é um prazer estar aqui contigo. Eu me sinto muito honrada pelo convite e também por ser a primeira monarca a ser entrevistada por ti. Muito obrigada. Verdade, você, além de imigrante, é uma monarca e eu tenho certeza que você vai representar muito bem a nossa comunidade. Para começar, eu queria que você falasse como começou a jornada da Camila como migrante. O que te levou a emigrar? A minha história, né, de saída do Brasil, ela iniciou há quase 10 anos atrás, quando eu decidi ser au pair na Alemanha. Eu cheguei na Alemanha 1º de abril de 2017, mas essa vontade de conhecer o exterior, ela surgiu 6 meses antes. Até então, nunca tinha passado pela minha cabeça, eu nunca tive a ambição de conhecer o mundo. Mas aí uma amiga muito próxima minha foi para a Alemanha como au pair, me falou como funcionava esse programa e então, né, surgiu a vontade dentro de mim de também desbravar, de conhecer o mundo. Então, surgiu a oportunidade de uma família, fiz a entrevista e me joguei, né? Eu falava muito pouco alemão, entendia bastante na época porque eu venho do sul do Brasil, então minha família já fala um dialeto, mas eu fui na cara e na coragem, né? Eu digo 2 malas de 32 quilos e uma vontade de conhecer o mundo. Quantos anos você tinha nesse momento? Eu tinha 23, de 23 para 24 anos. Uau, você foi sozinha então, não é que você foi com o suporte de uma multinacional, com o marido para apoiar nos momentos difíceis? Essa é a diferença, né? Eu tive, claro, o suporte, eu morei na casa de uma família, eu tive muita sorte, porque eu já escutei muitas histórias de meninas que as experiências não são tão legais, que a família não é tão receptiva. Então, eu fui muito, muito bem acolhida, né? Trabalhava, cuidava de 3 crianças, mas eu não tinha aquele suporte de alguém que estaria ali nos momentos, digamos, de vulnerabilidade. Por mais que eu tinha essa minha amiga que morava na mesma cidade, mas não é a mesma coisa, né? Do que tu ter uma empresa que te leva no colo, digamos assim, né? Eu tive que me virar e graças a Deus deu tudo certo. E qual que era o teu objetivo? Quando você topou ser au pair, a ideia era ficar por um prazo determinado ou você realmente queria ficar longo prazo no exterior? Não, a minha ideia era ficar 1 ano, porque o programa era de 1 ano, e depois voltar. Tanto que eu tranquei meu curso, né, de engenharia, falava para todo mundo, olha, eu vou 1 ano, vou viajar, vou aprender um novo idioma e vou voltar, né? Mas na época, um amigo meu me questionou, Camila, tu já pensou na possibilidade de tu querer ficar? E isso nunca me passou pela cabeça, tanto que eu disse, não, acho que não. Porém, eu estava lá 6 meses mais ou menos, e por mais que eu tinha, né, o trabalho de cuidar das crianças, de cuidar da casa, eu recebia uma remuneração baixa, mas o suficiente para mim poder viajar. Então eu vi que eu poderia fazer muita coisa com pouco dinheiro, digamos assim, comparado com o Brasil. Então eu viajei muito e começou a surgir dentro de mim a vontade de continuar. Então, eu estava uns 6, 8 meses lá, eu comecei a pesquisar possibilidades de continuar na Alemanha. Então, isso até quando eu
eu precisei contar para minha família, eu comecei a ficar com medo. Eu pensei, o que eles vão pensar quando eu disser que eu não quero mais voltar para a Alemanha, para o Brasil, desculpa. Mas, então, no início não era a minha ideia ficar. Agora já se passaram 10 anos. Mas no momento em que tu te abre para uma nova experiência, que tu começa a ver o mundo com outros olhos e ver que o mundo é muito maior do que aquela cidade do interior onde tu viveu 23 anos da tua vida, tu não quer mais voltar para aquele teu mundo, né? Tu tem sempre vontade, pelo menos para mim, de conhecer mais, de desbravar, enfim, de viver a vida. Parece uma sementinha que é plantada e de repente você fala, agora eu quero ver isso florescer, né? Agora eu quero explorar tudo que eu sei que existe, que eu posso explorar. Que eu ainda posso conhecer, né? Sem dúvida. Ok, a Camila foi, a ideia era ficar 1 ano, né? Já teve um spoiler que não foi só 1 ano. Como é que continuou essa história? Como é que você comunicou para tua família, eu vou ficar aqui? Bom, a primeira pessoa que eu falei foi meu irmão. Meu irmão, nós temos 6 anos de diferença. Ele sempre foi meu grande incentivador, né? Eu sou muito chorona, então talvez eu vou começar a me emocionar, mas é normal, é de felicidade. E eu falei pra ele, mano, tô pensando em ficar, em estudar, aprender, desenvolver melhor o alemão. E ele disse, Camila, vai, continua. E aí eu lembro que eu escrevi um e-mail pra minha mãe, porque eu não tive coragem de falar pra ela assim cara a cara, né, chamada de vídeo. E eu fiquei muito medo da resposta. Eu lembro que primeiro eu fiquei com medo dela não me responder. Acho que uns 2 dias depois ela me respondeu. E quando eu vi na caixa de entrada, eu pensei, meu Deus, começou a me dar assim uns calafrios. Mas a mensagem da minha mãe foi curta e assim, o necessário. Ela disse, filha, se faz bem pra ti, se tu tá feliz, continua, né? É bem aquele sentimento de mãe, de às vezes não querer aquilo, mas se é para o bem, né? Se a gente vê que o filho tá feliz, a gente simplesmente incentiva. Então, eu contei para eles assim. Depois eu voltei para o Brasil, depois desse 1 ano de au pair, e ainda, acho que para eles não era 100% de que eu voltaria. Eles ainda tinham a esperança de que eu mudaria de ideia. Mas eu fiquei daí 40 dias no Brasil, né? Aproveitei, curti a família. O que eu também percebo, eu trabalhei no Brasil a vida inteira na empresa dos meus pais. Então eu tinha o cotidiano ali com eles, mas eu tenho a impressão de que a gente aproveita muito mais o tempo em família, o relacionamento é muito melhor hoje, porque quando nós estamos juntos, nós estamos juntos. São 30 dias normalmente por ano em que a gente está junto, então a gente vive intensamente. A gente vive os dias como eu nunca tinha vivido enquanto eu morava no Brasil, né? Isso é incrível, eu concordo muito com você. Eu digo que eu acho que quando você muda de país, você troca quantidade por qualidade, né? E totalmente. por mais que você veja com menos frequência, quando você vê, são dias intensos, dias incríveis, memoráveis para todo mundo, né? Com certeza. Para mim, eu posso afirmar isso com 100% de exatidão, assim, não generalizando, mas o meu relacionamento com a minha mãe também, depois que eu saí do Brasil, é muito melhor. E com o teu irmão? Eu vi que você se emocionou quando você falou do teu irmão, dá pra ver que vocês devem ter uma relação muito linda. Como que você tem feito para cultivar esse relacionamento que é tão especial para você? Olha, ele sempre foi meu grande incentivador. Só um pouquinho, deixa eu secar aqui a lágrima. Meu sobrinho tinha 13 dias de vida quando eu fui para a Alemanha. Então, ele tinha acabado de nascer. Eu lembro que uma das cenas muito fortes que eu guardo é o último beijo que eu dei nele antes de ir para a Alemanha. Então,
Eu Uau. acho que isso fez também com que a gente ficasse ainda mais próximo, né? E até hoje, eu até. A gente não se fala todos os dias, né? Porque tem a questão do horário e tal. Mas sempre que um precisa do outro, quando eu tenho alguma ideia, alguma dúvida, ele é sempre a pessoa que eu procuro, né? Porque. E é bem aquele negócio. Eu posso falar mal do meu irmão, mas ninguém mais, né? Eu defendo ele com unhas e dentes. E se você falar mal, você não quer que ninguém concorde com você, né? Não, tem que discordar. Mas Eu te entendo. nosso relacionamento continua muito intenso, um ajuda o outro. Vejo uma coisa engraçada no Instagram, vou lá, compartilho, a gente tá sempre um pegando no pé do outro, um tirando sarro do outro. Que legal. E é um relacionamento que não mudou também, não mudou. E que incrível, tanto ele quanto a tua mãe, não, apesar de todo o amor que eles têm por você, né, sua mãe, seu pai, seu irmão, eles conseguiram pensar além do seu próprio desejo, da sua própria vontade, mas olhar o que seria melhor para você e falar, cara, não é o que eu gostaria, mas vai, porque vai te fazer feliz. E isso faz Com toda a certeza. diferença. Totalmente. Porque tem muitas imigrantes que eu vejo que uma das dores é essa pressão da família, falar quando é que você volta, por que você deixou a gente aqui. E eu me identifico com você, porque graças a Deus meu pai e minha mãe também me apoiaram muito e isso acho que faz toda a diferença, né? Eu acho que até, e quando que vocês voltam? Isso surge às vezes, né? Porque no momento, quando a gente ama uma pessoa, gosta da companhia, a gente com certeza quer a pessoa por perto. Mas o que eu sempre digo é que se eu continuo no exterior hoje com a minha família, é porque faz sentido. A gente tem um porquê. Não é simplesmente porque a gente quer morar longe, né? A gente hoje botando na balança, né? Os benefícios são muito maiores, né? Eu sei o tanto que a gente perde estando longe da família, mas o que me deixa segura, principalmente, é que se surgir um momento em que a gente decidir voltar para o Brasil, a gente tem para onde voltar. Os braços, né? A nossa casa tá lá, a nossa família tá lá, pronta para nos receber. Então, esse também é um dos motivos do porquê a gente está tão tranquilo no exterior, né? Incrível. E qual que é o teu porquê, Camila? Porque eu sempre digo que ter clareza do porquê você está no exterior é o que vai te ajudar a se manter em pé, a se manter resiliente quando as dificuldades vierem, que são inerentes a qualquer processo de imigração. Quais são os teus porquês? O que te faz estar no exterior com a tua família, enfrentando todos os desafios que vocês enfrentam como imigrantes? Assim, e todos esses motivos, eles são a base naqueles momentos em que bate o desânimo, bate a saudade, aí a gente pega, puxa e, eu tô aqui por causa disso, disso, disso. Então, isso mantém a gente aqui também, né? E hoje, como mãe, né, de duas crianças pequenas, qualidade de vida, né? Segurança. Isso é uma coisa que, quando eu sei que eu vou pro Brasil de férias, já começa a me bater uma certa apreensão pelo fato da segurança, né? Hoje aqui a gente pode sair sem se preocupar. Claro, momentos assim de violência, enfim, insegurança pode acontecer em qualquer lugar do mundo, por mais seguro que o país seja. Sem dúvida. Mas segurança, qualidade de vida, né? A gente consegue ter hoje uma qualidade de vida muito boa, mesmo sem gastar muito, né? Ter a qualidade de vida que a gente tem hoje seria muito caro no Brasil. Educação, né? Eu acho que isso faz muita diferença e eu percebo muito quando a gente lê notícias, enfim, e também tá no Brasil. O sistema educacional do Brasil, infelizmente, hoje não é aquilo que a gente gostaria de ter para os nossos filhos. Então, isso pesa muito. Sem dúvida. Então, no mais seria isso, o poder de poder viajar, de descobrir, né, novas culturas,
a gente gosta muito, né, de viajar e conhecer novos países, novas culturas, provar culinária local. Então, no Brasil, tudo isso hoje, infelizmente, não é tão acessível. Sem dúvida. Mas, O leque que você dá, né, a visão de mundo que uma expatriação permite para a criança, ela é muito rica, né? Da criança poder falar diferentes idiomas, conviver com crianças de diferentes culturas, estar inserida em um ambiente em que ela vai precisar ser resiliente para se adaptar em diferentes culturas. Eu acho que isso tudo ajuda os nossos filhos a desenvolverem habilidades que vão ser essenciais para o futuro, né? de adaptação também, né? Os meus filhos agora é o segundo país que eles estão vivendo, né? Eles nasceram na Alemanha, atualmente moramos na China. Então, é uma cultura totalmente diferente, mas que para eles têm contato com pessoas do mundo inteiro. Então, e eu não consigo tratar isso com naturalidade. Isso para mim não é uma coisa normal, porque a minha realidade não foi essa. Então, isso que a gente hoje consegue proporcionar para eles, vivendo no exterior, não tem preço que pague. Concordo. E como foi, agora que você já deu spoiler de onde você está agora, da Alemanha para a China, né, da Europa para a Ásia, como foi essa mudança para um país totalmente diferente na questão da cultura, do idioma, né? A gente chegar num país que de repente você se vê analfabeta sem conseguir ler as placas. Conta pra gente um pouco como que foi essa mudança. Então, eu fui para a Alemanha sozinha, né? E conheci o meu marido na Alemanha, também brasileiro. A gente até brinca que no Brasil nós nunca iríamos nos conhecer, porque eu nunca tinha ido para São Paulo, ele nunca tinha vindo para o sul do Brasil. Então, quando as coisas são para ser, elas também acontecem da forma correta. E desde o início do nosso relacionamento, ele deixou para mim claro que ele tinha o desejo e o sonho de viver uma expatriação na China, pela empresa Ah, que ele ele sempre teve a vontade de ir para a China? Ele sempre teve, até mesmo antes de nos conhecermos, ele teve a oportunidade e não deu certo. Ele, digamos que ele estaria na China no período, na época em que nos conhecemos, e não deu certo. Então, Era por para isso que te eu digo, não conhecer. era para ser, né? Então, desde o início do nosso relacionamento, ele me deixou claro, e eu também sempre falei para ele: nós, como família, a gente tem que decidir o melhor para todos. Então, se eu tiver que, em algum momento, abdicar dos meus estudos, da minha área profissional, para o bem da família, eu vou fazer. Porque, para mim, família é o meu primeiro valor, né? Eu deixo qualquer coisa pela minha família, se é para o bem de todos. Então, nós já estávamos com 2 filhos quando surgiu então a possibilidade concreta de virmos para cá. E desde o início eu deixei claro para ele, eu disse, vamos, por mais que eu ficasse apreensiva, né, com o medo do futuro, assim como tu comentou, aqui eu sou analfabeta, né, não é o ABC do Brasil, não é o idioma, então eu fiquei, principalmente como mãe, muito apreensiva, com medo de como seria a adaptação das crianças. Na época, a Luísa tinha quase 3 anos e o Luca 1 ano e meio, então eu pensava, como que eu vou me virar num país totalmente desconhecido, que eu não falo o idioma, que eu nunca estive, com 2 crianças pequenas. E foi muito melhor e muito mais fácil do que eu imaginei. As crianças se adaptaram muito rápido. A, a Luísa e o Luca têm isso, de se enturmar, de simplesmente ir, sabe? Eles são tímidos de primeiro momento, mas depois eles vão e fazem amizade muito fácil. Então isso facilitou muito. Em relação às diferenças culturais, eu também sou uma pessoa que me adapto muito fácil, né? Eu sou aberta assim a novas experiências. Tá certo que toda novidade ela dá medo, né? Ela te deixa insegura, mas faz muita diferença tu ter esse sentimento de vamos viver o que, né, o mundo tem a nos oferecer, o que Deus tem preparando
tem preparado pra gente, do que tu te fechar e pensar, não, eu não consigo, eu não quero, eu não vou dar conta. Total. E no final é nesse desconhecido que a gente cresce, né? Por mais que dê muito medo. Que tá Totalmente. conectado com o que você falou. Pô, aquela Camila que morava lá no sul, trabalhava com os pais, estava ali na rotina enganchada, de repente vê um mundo totalmente desconhecido e se apaixona por esse desconhecido e lá se vão Exatamente. 10 anos. 10 anos. Qual que foi o momento mais desafiador desse seu período de imigrante, desses seus 10 anos? Vamos pensar primeiro como imigrante sozinha. Eu lembro que o idioma em si, eu sempre levei assim de boa. Quando eu não conseguia me comunicar direito, eu fui, aprendi. Para mim nunca foi fácil aprender um novo idioma, então eu sempre tive que me dedicar muito, né? E isso acaba sendo uma barreira para muitas pessoas também, porque tem pessoas que não têm interesse de aprender um novo idioma, tem pessoas que têm dificuldade de aprender, assim como eu, mas eu acho que, como eu já falei, quando tu tá aberta, tu aprende, tu quer aprender, então tu dá um jeito. Mas o momento mais difícil na época foi no meu primeiro Natal lá, como au pair, porque o meu círculo de amigos que eu tinha, muitas pessoas já tinham voltado para o seu país ou estavam viajando, então o meu primeiro Natal lá foi muito difícil, eu senti muita saudade da família, mas depois tu vai aprendendo a lidar também com isso. A saudade, ela nunca termina, né? Não importa quantos Verdade. anos tu esteja fora do Brasil, tu aprende a lidar com ela, né? Tu consegue É isso colocar aí. ela num lugar diferente. E, e como expatriada em família aqui na China, eu diria que o maior desafio foi e tem sido a falta da rede de apoio com filhos, né? Porque a sobrecarga materna, ela é muito grande, né? Na Alemanha eu não tinha quase que nenhuma rede de apoio, então eu precisava ir comprar pão, eu precisava levar os meus filhos. Eu não tinha avó para deixar, né? Meu marido estava trabalhando e a mínima coisa que fosse, por exemplo, na Alemanha as casas normalmente, em muitas casas, a máquina de lavar é no porão. Tu não tem a máquina de lavar dentro de casa. Então eu precisava lavar roupa, eu precisava levar as crianças comigo, descer 3 andares para poder lavar roupa. Uma coisa Meu básica, Deus. mas assim, Sim. no dia a dia, né, te sobrecarrega. E aqui na Alemanha, aqui na China, eu tenho a rede de apoio que é o Kindergarten, né, o jardim de infância que as crianças estão. Então, durante o dia eu consigo, né, dedicar um tempo para mim, mas eu acho que faz muita falta, assim, né, a falta da rede de apoio, de ter um ombro amigo, eu preciso agora me desligar e eu quero um tempo só para mim, às vezes não é possível. Sem dúvida. E E chega na um ponto. Alemanha você não tinha ajuda nem em casa, né? Eu imagino. Não, não. Aqui eu tenho ajuda uma vez por semana de uma moça que vem me ajudar com a limpeza da casa, mas na Alemanha não. Na Alemanha era eu, meu marido e as crianças. Eu te entendo perfeitamente, porque quando o meu mais novo nasceu também, ele nasceu na Suíça, e a gente pegou pandemia, que eu acho que foi a mesma época que você teve teu segundo, nasceu na A pandemia Luísa, também. a Luísa nasceu em A Luísa. 2020, bem na pandemia. Meu marido pôde entrar na sala de parto 1 hora antes dela nascer. Eu passei 13 horas do meu trabalho de parto sozinha no quarto, porque ele não tinha permissão de entrar. Então, isso até nem tinha pensado nisso, mas isso também foi um desafio muito grande. Eu Muito imagino. grande. Você teve um parto natural da Luísa, Dois dos meus dois os filhos. dois. E como foi o parto na Alemanha? Porque eu sei que são sistemas completamente diferentes comparado ao do Brasil, o cuidado, o atendimento médico. Como foi para você essa experiência de ter 2 filhos na Alemanha? Eu, assim, eu não posso reclamar, né? Fora essa questão da pandemia, que quando eu descobri a gestação, foi final de março, foi quando estourou Lockdown. tudo. Exato. E eu lembro que eu,
tive que ligar para umas 3, 4 clínicas até ser aceita por uma, porque muitas não estavam aceitando ninguém. E essa que finalmente me aceitou, eu lembro que eu liguei, eu disse, eu preciso de uma consulta. Ela, mas a gente só tá aceitando gestante. Eu disse, eu acabei de fazer um teste de gravidez, deu positivo, é por isso que eu tô entrando em contato. E aí meu marido não entrou em nenhuma consulta, não pôde entrar em nenhuma consulta nesses 9 meses. Duro. E no dia em que a Luísa nasceu, ele pôde estar comigo na última hora, digamos, no expulsivo, né? No momento que realmente ela estava para nascer. Então, ele pôde entrar. Minha mãe também foi para a Alemanha na época. Eles não estavam aceitando, né, voos, né? Porém, a Alemanha tinha uma regra que parentes de primeiro grau, por motivos ou de nascimento, ou de morte, ou algum outro motivo, tinha essa exceção. Então, minha mãe pôde ir para a Alemanha, ficou 3 meses com a gente. Eu lembro que ela estava em casa, né? Eu no hospital, ela em casa. O meu marido disse: tua mãe não se aguentava, porque ela dizia: como é que a Camila tá lá sozinha? Como é que isso não é aceitável? Ela não pode estar sozinha nesse Não momento. pode. Mãe, Eu né? imagino. Eu fui muito bem assistida, assim. Tem as Hebams, que são, digamos, as enfermeiras. Então, a enfermeira me deu o suporte. Pós-parto também foi tranquilo. E eu também não tenho como comparar totalmente no Brasil, porque eu não tive a experiência no Brasil, né? Só com o que eu ouço de Escuta. relatos. Exato. Mas é muito diferente. Eu acho que no Brasil tu tem muito mais suporte, é muito mais humano, digamos assim. Não sei se é essa a palavra correta, mas foi positivo, não posso reclamar. Do meu segundo filho, o Luca nasceu em 2022, abril de 2022, também tinha a questão da pandemia, mas aí meu marido já conseguiu ser mais presente, já pôde estar dentro da sala de parto comigo, mas ainda tinha a questão tinha que fazer teste do Covid toda vez que ele entrava. E ele podia me visitar uma vez por dia. Meu segundo filho, ele ficou na UTI por 5 dias. Isso até é uma coisa Nossa. que poucas pessoas sabem, porque na época eu também não falei muito sobre isso. E ele ficou 5 dias na estação de cuidado intensivo. E eu fiquei com ele, né? Dormia no hospital, fazia tudo, não fui para casa, então isso também foi uma coisa que me pegou, porque até então minha primeira filha nunca tinha ficado 1 hora longe de mim. E aí, quando meu segundo filho nasceu, ela precisou ficar 1 semana, né? Porque eu não podia sair pela questão do Covid, né? Lógico. Então, foi desafiador, foi transformador também, de certa forma, né? Tu te descobre muito mais forte, muito mais. Tu Resiliente, ressignifica não? muitas coisas. E resiliente. Isso é um ponto que eu me descobri morando no exterior. A resiliência. Porque tu precisa ser resiliente, senão eu acho que tu não dá conta. É verdade. Além da resiliência, teve alguma outra coisa que você descobriu sobre você na imigração e que você não sabia? A minha capacidade de adaptação. Eu sempre me achei uma pessoa super adaptável, mas eu me vi muito mais forte de adaptação, de me reinventar como pessoa, né? Eu acho que já entrando talvez até para a mentoria Monarca, que foi como eu te conheci. Não sei se a gente já é para falar É, sobre isso, pode falar, você pode tudo. né? No momento em que a gente fez, que eu fiz a mentoria, participei com as gurias, eu vi coisas em mim que eu não enxergava, né? E Uau. a Por que mentoria tua voz também. embarga? Peraí. A mentoria, ela me sacudiu, né? Depois que eu virei mãe, eu me dediquei por 4 anos integralmente à minha família. E eu meio que me esqueci de quem era a Camila,
né? A Camila pessoa, a Camila mulher, e, e foi ali, a partir da mentoria, que eu vi que essa pessoa ainda existia e que ela precisava mais cuidado, que eu precisava olhar com carinho para mim, né? Então, essa foi uma transformação que, digamos assim, que já foi da metade de 2025 que eu comecei a perceber que eu estava negligenciando o cuidado comigo. E aí, se eu não me engano, foi final de novembro ou início de janeiro, início de dezembro, que eu te encontrei pelas redes sociais, pelo Instagram, e que eu vi que, conforme, né, as suas postagens, e eu vi que eu precisava desse cuidado com mim mesma, né? E aí, depois da mentoria, então, foi só... Primeiro foi meio que ladeira abaixo, porque aí tu, né, pra me situar, mas agora tá começando a engrenar. Na ascendente. Quando você se emociona, o que você sente que é essa lágrima? Se você pudesse explicar sobre essa emoção, o que ela é? Acho que é difícil, assim, nomear com poucas palavras. Acho que é muita coisa envolvida, né? Mas eu hoje consigo me olhar com mais carinho, de conseguir também ver a minha importância dentro da Uau, família, como por muito tempo, pelo fato de. Só deixa eu secar mais uma vez, respirar para parar de chorar. Eu não gosto desse meu lado chorona, mas eu não tô chorando de tristeza, né? De felicidade. é isso. Como eu me dediquei por 4 anos, um pouco mais de 4 anos, integralmente para minha família, chegou um momento que eu comecei a me questionar. Eu só fico em casa, eu só cuido dos meus filhos, né? Tu começa a te colocar dentro de uma caixinha pequena e tu não consegue ver a grandiosidade do que você faz, né? Incrível o que você está Então, falando. com a troca de experiências, eu comecei a ver que o meu papel dentro da família, nesse tempo que eu fui só mãe, que eu cuidei só dos meus filhos, foi muito importante. Não só para mim como pessoa, como eu me desenvolvi como ser humano, né? De várias skills que eu tive que trabalhar, né? Que a gente não vê isso. Mas também a importância para os meus filhos de ter a dedicação integral da mãe no dia a dia, né? Minha mãe não pôde fazer isso por mim porque ela precisava trabalhar, né? Ela precisava trazer dinheiro para dentro de casa, para o sustento da família, assim como o meu pai. Mas eu tive e continuo tendo o privilégio de poder estar em casa. Eu sei o privilégio que é, né? Eu sei a, a parte da pequena parcela que eu faço parte, né? Então, Perfeito. isso para os meus filhos a longo prazo vai fazer muita diferença, muita diferença. E para o meu marido estar hoje expatriado, trabalhando em uma multinacional, provendo para a família, é porque eu estou em casa cuidando do outro lado, Incrível. né? E eu não conseguia ver isso. Eu não conseguia ver isso com essa clareza. Então, depois da mentoria, meus olhos abriram, né? Também escutando as outras gurias falarem. Eu acho que a nossa troca, ela é muito necessária e muito genuína, sabe? No momento em que tu tá num grupo de mulheres que estão passando pelo mesmo momento que tu, né? E é um grupo onde tu não sente medo de falar, porque tu não vai ser julgado, né? E tá todo mundo no mesmo barco, né? Todo Todo mundo mundo no mesmo vivendo as barco, mesmas passando dores. pelos. Claro, cada um tem as suas peculiaridades, né? Algumas têm filho, outras já têm um filho maior, mais velho, mas no fundo tá todo mundo no mesmo barco. Então, hoje eu me vejo muito mais segura para tomar minhas decisões e também consigo expressar mais os meus sentimentos
E também contrapor, por exemplo, quando alguém fala, ah, mas tu só fica em casa, tu faz alguma coisa além de ficar em casa? Não, peraí, eu não fico só em casa, né? Exato, tem uma monarca engraçado, vou até dar os créditos para ela, uma monarca maravilhosa também, Gláucia, e ela diz o seguinte: quando me perguntam o que que tu faz, o que que tu faz? Ela diz: o Cadu só trabalha, eu faço todo o resto. Então, a gente dá todo esse suporte, a gente faz a máquina rodar, e eu digo sem medo de errar. É a mulher que vai ditar a energia dessa família, é a mulher que vai ditar se essa expatriação vai ser bem sucedida ou não nessa instituição família, né? E eu acho Eu muito consigo legal, ver Camila. depois dos nossos encontros, que eu não conseguia ter essa dimensão de quão grande, quão importante é o papel da mulher numa expatriação. Uau. E é interessante porque pela tua fala fica muito claro. Antes, né, você talvez não tivesse tanta clareza de que estar com filho é um baita privilégio. Hoje você tem, em vez de peso, é um privilégio. Você achava que era só isso e hoje você vê que é tudo isso. É, na verdade, um baita papel que você tem para fazer tudo rodar e os teus filhos estarem bem, o teu marido conseguir se destacar numa multinacional e estar expatriado. E eu acho que mudar esta lente muda a vida como um todo, Completamente. Completamente. né? Você tem uma baita experiência como expatriada, foi expatriada sozinha, foi expatriada com filhos, teve filhos no exterior. Se você pudesse dar uma dica, uma sugestão para essa mulher que está começando essa jornada, porque muita gente que chega no meu perfil ou ainda vai ser expatriado, ainda está muito no comecinho da jornada. O que você hoje falaria para Camila de 10 anos atrás que estava começando a jornada como expatriada, como migrante? Para iniciar, atualmente, a gente consegue muito mais informação, né? As redes sociais estão aí para Verdade. isso. Então, a informação é o inicial. Uma vez por ano a gente vai para o Brasil, normalmente, e eu sempre encontro pessoas que dizem: Nossa, Camila, que legal que tu, né, que tu tá no exterior. Eu também sempre tive muita vontade. Ou o que eu escuto muito é de amigas e conhecidas que têm filhos e dizem: Ai, meu filho quer muito ir, mas eu não sei, é muito novo. Ou, ai, o mundo é tão perigoso, sabe? Eu sempre digo: vai. Porque a minha experiência foi transformadora. No momento em que tu vai, tu sempre tem a oportunidade de voltar, né? Não deu certo, tu volta pro Brasil. Eu acho que tem pessoas que Perfeito. realmente não se adaptam. E tudo bem, Mas né? e tá tudo bem, e tá tudo bem. Não é todo mundo que precisa ser tão flexível, tão maleável, tão adaptável. Eu acho que cada pessoa tem os seus pontos fortes, né? Perfeito. Eu sou uma pessoa boa numa coisa, mas em outra nem tanto. Então, o ponto de partida é a informação. Eu acho que hoje as redes sociais, a internet, ela tá aí para dar esse suporte. Informe-se, né? Pesquise sobre o local onde você vai, sobre a cultura do local, porque o meu pensamento no momento em que tu está saindo do Brasil, indo para um outro país com uma outra cultura, é você que precisa se adaptar. Não é o país em que tá te recebendo que vai ter que mudar o jeito de ser porque tu tá chegando. Perfeito. Não. Então, para te tornar essa adaptação, essa imigração mais fácil, é a informação, né? E tá com o coração aberto, porque a probabilidade de tu te apaixonar, de tu te reinventar, de tu te descobrir de uma forma que até então tu nunca tinha imaginado, ela é muito grande, muito maior do que a chance de dar errado. Perfeito. E eu acho que estar de peito aberto é uma né, das raízes, das chaves para você conseguir se adaptar à cultura, você conseguir se reinventar, você conseguir. Porque eu acho que essa é muita questão. Tem gente que muda, mas está em outro país vivendo a vida do Brasil, ou está em outro país o tempo todo só comparando, e aí você deixa de se entregar para o processo.
que é justamente isso que você está sugerindo fazer e que eu concordo 100%. Porque assim, tu sempre vai escutar de pessoas, ai, não vai dar certo. Nós vamos sentir saudade, a gente te ama, a gente te quer aqui do lado. Mas a gente tem que pensar na gente também. Não é ser egoísta. Não tem nada a ver com isso, né? Perfeito. Eu venho de uma família que eu sou, posso dizer, a única da família que saiu do país, que tá vivendo essa experiência internacional. Então, também vem muito da cultura, né? Como eu falei, até 6 meses antes de eu embarcar para a Alemanha, nunca tinha me passado pela cabeça em sair do Brasil. Nunca tinha me passado pela cabeça aprender um novo idioma. Porque eu sempre pensei, para que eu vou aprender inglês? Para que eu vou aprender alemão? Eu nunca vou sair. Então, é transformador. Todas as pessoas que até hoje me perguntam, vale a pena, Camila? Vale. Vai. Pega a tua mochila. Claro, se tu Se tá indo joga. sozinho, tu é jovem, né? Tá indo como au pair ou fazendo um intercâmbio de idioma, né? Que hoje também é muito acessível. Não é barato, não, mas eu acho que não é um gasto, é um investimento. Viajar é um investimento. O que tu vê, o que tu aprende, ninguém tira de você. Ninguém. Perfeito. Mas quando tu Perfeito. vai São com essas família, experiências. numa expatriação, eu acho que tem que estar bem definido também o teu papel, né, dentro da família e de que é um trabalho em equipe, né? Nunca é só o marido que faz sozinho ou só a mulher, não. Acho que tem que trabalhar em conjunto, tem que estar aberto a desafios, porque a vida de expatriado não é fácil, por mais que tu tenha um suporte da empresa normalmente, né? Mas os desafios do dia a dia, eles surgem, e se tu não tá aberta a resolver esses problemas, eles vão se acumulando. Perfeito. E não sei se você concorda, mas eu sempre digo que a expatriação, ela é o verdadeiro test drive de um casamento, porque ou você Oh, realmente conecta com o teu parceiro ou o negócio quebra de vez, porque você tem um ao outro, né? E não tem o seu pai, não tem sua mãe, não tem seus melhores amigos e de repente você precisa ou de fato conectar ou o negócio desanda completo. Não sei se você também sentiu isso. com certeza. Claro, nós já nos conhecemos na Alemanha, no exterior, então sempre foi eu e ele. E depois dos filhos, o que eu percebo também é que a nossa família, o nosso pequeno núcleo, é muito intenso. Nós fizemos tudo junto. É sempre tudo Sim, junto. Então, as crianças também têm essa oportunidade de ter os pais presentes de uma forma muito intensa, que às vezes quando tu tá no Brasil, quando tu tem a rede de apoio dos avós, enfim, eu tenho isso, o avô cuida. Eu preciso fazer aquilo, a avó cuida. Não, a gente tá ali 100% do tempo. Então, uma história muito engraçada que aconteceu, por exemplo, a gente tem aniversário, tudo a gente faz junto, é tudo em família. Claro, às vezes alguma coisa só minha, eu saio com as minhas amigas. Hoje também já acontece. Meu marido também tem as atividades dele, o que é muito importante. A gente também preservar concordo. essa individualidade, né? Mas assim, como família, como as crianças, em 2024, logo depois que a gente chegou na China, minha filha foi convidada para um aniversário e só ela foi convidada, digamos assim. Era o primeiro aniversário, eu não sabia como funcionava em relação à cultura, era uma família chinesa. E aí eu até escrevi para a mãe da menina e disse: Olha, como é que é? É só para Luísa? Eu posso ir junto, né? Ela disse: Não, Lógico. vem junto. E aí eu fui só com a Luísa. E aí a Luísa disse assim. E aí antes de a gente ir, eu expliquei: Ó, a mamãe vai com você, o papai vai ficar com o mano em casa. Ela disse: Como assim? Vamos todo mundo? Como assim só eu? Né? Por que meu irmão não pode ir para a festa Porque a comigo? gente faz tudo junto. Como é que é, né? Só eu. E aí eu fui com ela, e aí depois, hoje essa família são grandes amigos nossos, e eles disseram: não, avisa teu marido que ele é pra vir.
né, com o teu filho. E fui eu com a minha filha e depois, no fim, acabou o aniversário, tava todo mundo lá. Mas só para exemplificar o quão intensa que é a vida em família no exterior. Sim, sem dúvida. Essa história mostra duas coisas, né? O quão intensa é a vida da família no exterior e como coisas tão triviais no Brasil se tornam desafios no exterior. De repente você está dando uma festa, uma coisa aqui no Brasil, você não tem nem que pensar, você já sabe como é que funciona, como que é, como que não é, e numa cultura nova você fica aquela tensão. É só a criança? O irmão está convidado? Que tipo de presente que se dá aqui, como que é? Exato. E tudo, mesmo coisas triviais, podem virar um desafio quando você é Um um desafio muito imigrante, né? grande. E tu só entra em contato com esse tipo de desafio, tu só vive isso experimentando, né? Vivendo num lugar diferente, numa cultura totalmente diferente. Perfeito. Não tem só pontos positivos, é claro que não. Acho que o choque cultural, ele, para algumas pessoas, pesa mais do que para as outras. Mas no geral e no final, eu só consigo ver pontos positivos. Incrível. Para a gente fechar, se você pudesse descrever a tua vida de imigrante aí, consolidar esses 10 anos em uma palavra, que palavra seria essa? Acho que é transformadora. Não tem outra palavra, porque. Eu posso falar mais um pouquinho? Pode, por favor. Quando eu tô no Brasil, as pessoas dizem, a Camila continua a mesma, a Camila continua aquela menina, sabe? Porque essa era a imagem que as pessoas tinham de mim. Daquela menina que trabalhava no comércio da família, que atendia sempre todo mundo. Graças a Deus eles têm essa percepção de mim e eu fico muito feliz em saber. Aquela menininha. Mas hoje, talvez a minha aparência continue não igual, porque a gente envelhece, né? E que bom que nós envelhecemos. Mas internamente, eu sou totalmente outra pessoa. Eu vejo a vida com outros olhos. Eu te entendo. E isso é tão maravilhoso, né? A gente poder se apropriar de todas essas versões que a gente vai descobrindo ao longo Sim, da nossa sim. imigração, da nossa vida, né? Incrível, Camila. Eu ficaria horas aqui trocando com você e eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente poderia ainda explorar, mas a gente pode, de repente, fazer um V2 aqui desse Dois, bate-papo. com certeza. Mas muito obrigada por dividir com a gente um pouco da tua história, por se colocar vulnerável, por mostrar não só as belezas da vida de expatriado, mas as dificuldades também, porque eu acho que isso é importante. Nada são só flores, né? São Não só são flores, benefícios. não. Mas Então, muito cabe a obrigada. gente, cabe a gente conseguir transformar, né? A vida e estar disposta a enfrentar os desafios. Porque a vida no Brasil não é fácil, a vida no exterior não é fácil. O que você precisa é escolher as suas batalhas, o que vale a pena. Perfeito, perfeito. Eu E concordo cem por hoje, cento com você. o que eu digo, tu tem a oportunidade de ter uma experiência no exterior, sendo au pair, intercâmbio de idiomas, expatriação em família, vai, abre os Vai. braços, peito aberto e encara essa experiência porque ela é transformadora, ela é sensacional. Eu concordo com você. E tenho certeza que as tuas palavras vão inspirar aí quem estava com algum tipo de dúvida. Porque também, no fim, é aquela história, é melhor você, se você tem essa vontade, você ir, e caso você não goste, você voltar, do que ficar uma vida inteira se questionando como teria sido se eu tivesse ido, Com né? certeza. É Muito melhor a melhor gente se não se arrepender. arrepender, mas tentar e ver que não é pra ti, do que a vida inteira pensar, mas se eu tivesse ido, se eu tivesse tentado. Eu acho que é isso Exatamente. aí. A vida é feita Muito de escolha. obrigada. A vida é feita de escolhas. Muito obrigada, Camila, mais uma vez. Adorei. Se alguém quiser te encontrar, onde as pessoas podem se conectar com você? Eu tenho o meu Instagram, que graças à mentoria Monarca hoje eu sou mais ativa. Eu vejo que a minha experiência pode fazer diferença na vida das pessoas. Então, a Rafa vai deixar aí embaixo, @Camila
T. Gasparini, e eu compartilho um pouco da minha vida como mãe, como expatriada, como viajante, e ficarei muito feliz, com certeza, dessa troca, porque eu acho que se a gente puder fazer diferença na vida de uma pessoa, já valeu a pena. Incrível. E a Muito, Rafa, muito obrigada, Camila. e a Rafa faz diferença na vida de muitas mulheres. Eu espero que cada vez mais ela consiga chegar em mais mulheres, em mais expatriadas, porque foi lindo demais viver a mentoria com ela. Ai, fico muito feliz. Muito obrigada, Camila. Um beijo enorme. Beijo!